Depois de 2 semanas de paralisação, o STF retoma nesta quarta-feira o julgamento do Mensalão. O reencontro dos ministros deve ser marcado pelo debate sobre o pedido de delação premiada do publicitário Marcos Valério na tentativa de diminuir a pena já decretada em 40 anos de prisão. Quem nos ajuda a explicar como funciona esse mecanismo é o professor de Direito Penal da PUC do Rio de Janeiro e conselheiro da OAB da Seção Fluminense, Breno Melaranhe. Bom dia, Breno. É prazer tê-lo aqui na Rádio Câmara. Bom dia, o prazer é todo meu. Bom, o presidente do STF, do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, chegou a dizer na segunda-feira que as reduções das penas de Marcos Valério é até viável, né? O advogado do publicitário chegou a argumentar que seu cliente foi a primeira pessoa a mencionar que a origem dos recursos que abasteceram um esquema ilegal eram empréstimos bancários, tendo apontado o nome das instituições, os valores das transações. Essas contribuições do publicitário poderão influenciar na redução das penas dele? E será que ainda é possível levar em conta o pedido de delação premiada, tendo em vista que ele já foi julgado agora pela Suprema Corte? Olha, se eles considerarem agora, né, nesse momento do julgamento, que ele colaborou de maneira efetiva e voluntária com o processo, com o chamado conjunto probatório, o esclarecimento do crime e apontar algumas autorias, né, ele pode, em tese, ter a pena reduzida de 1/3 a 2/3, né, aí considerando a pena total. É possível, né, mas eles já passaram dessa fase do julgamento em relação a esse processo. O que pode acontecer é o advento de um outro processo, né, de um novo processo, e aí eles considerarem que o Marcos Valério tenha colaborado dessa forma efetiva e voluntária no sentido de apurar outras infrações penais e apontar outras autorias. Agora, durante a fixação das penas de Valério, nem o relator da ação, ministro Joaquim Barbosa, nem o outro integrante da corte levantou essa possibilidade da delação por ele ter entregue no início das investigações a lista dos políticos beneficiados pelos saques. O senhor sabe dizer por que essa delação premiada ainda não foi levada em conta? Exato. Nada impede que eles, na verdade, voltem atrás, né, porque o julgamento não terminou, né. Enquanto o julgamento não terminar, cada um dos ministros pode modificar qualquer um dos votos válidos dados ao longo de todo o julgamento. Isso pode influenciar também a pena dada pelos próximos ministros que ainda não proferiram a sua posição, seu voto? Pode. Agora, em relação ao Marcos Valério, eles, a princípio, terminaram a cominação das penas. Então, eles teriam que, em relação a esse processo, ao objeto dessa atual acusação, né, que está em fase final de julgamento na cominação das penas, eles teriam que voltar atrás, né, e refazer os votos. O que pode acontecer é eles considerarem uma delação premiada num novo processo. Né? E eles podem, em tese, né, eu digo em tese porque eu me refiro aos termos da lei, né, eles podem, num novo processo, até considerar que a colaboração dele tenha sido tão efetiva, né, a ponto de não aplicar pena, a ponto de eximir o Marcos Valério de uma pena. Agora, tudo isso é teórico, né? Mas isso num novo processo pode então cair sobre este processo, sobre essa condenação, um outro processo pode então influenciar a condenação de um processo anterior? Um outro processo versaria sobre novos fatos, sobre outros fatos, nunca em relação aos mesmos fatos. Mas poderia recair sobre a pena que ele já recebeu neste processo? Não. Seriam processos diferentes. Não poderia. Agora, essa questão... acusações diferentes seriam processos diferentes, né? Para influenciar sobre essa pena dada, os ministros teriam que voltar atrás, né,
e julgarem uma colaboração efetiva em relação a esse processo. Então, mas só para a gente deixar claro então, Breno, nesta altura do campeonato, agora que os juízes já proferiram que Marcos Valério foi condenado a mais de 40 anos de prisão, delação premiada, novos fatos para este processo estão fora de cogitação. Estão fora de cogitação, é muito difícil acontecer, né? Embora seja possível. Ainda dá tempo, né? Mas é muito difícil acontecer. Os deputados e senadores da oposição, do PPS, do PSDB, eles chegaram a protocolar ontem, lá na Procuradoria-Geral da República, uma representação que eles pedem abertura de investigação sobre a eventual participação do ex-presidente Lula no esquema do Mensalão. Eles alegam que o mesmo entendimento sustentado pelos ministros do STF para justificar a condenação de José Dirceu pode ser aplicada ao ex-presidente. Ou seja, eles querem que para Lula, a aplicação da teoria do domínio do fato, que o senhor pode explicar para a gente. O que seria esse domínio de fato e se isso pode realmente ser aplicado ou não, né? Exato. O pedido dos parlamentares, né, é da abertura de investigação, ou seja, da instauração de inquérito ou de comissão parlamentar de inquérito, né, para apurar a responsabilidade de alguém que não está incluído no processo. Havendo a instauração do inquérito ou da comissão parlamentar de inquérito, é um inquérito independente que começaria, né, iniciaria agora e chegaria a um determinado resultado. Né? A teoria do domínio do fato é uma tese que já é aceita no nosso ordenamento há muito tempo. Né? E, em termos gerais, né, se não existisse a teoria do domínio do fato, aquele que tem voz de comando em relação a práticas delituosas e poderia, com uma ordem, fazer cessar essas práticas delituosas, ele é equiparado ao autor das práticas delituosas. Né? Não fosse essa teoria, ele seria responsabilizado criminalmente como partícipe. Né? Ele seria responsabilizado criminalmente num grau menor. A teoria do domínio do fato coloca essa figura que está por trás das práticas criminosas no mesmo peso, na mesma responsabilidade criminal daquele que pratica os fatos. Mas isso ainda precisa, ou seja, esse pedido desses deputados e senadores da oposição ainda vai ser avaliado pela Procuradoria-Geral da República e pode vir a criar um novo inquérito, então. Exatamente. O pedido é para que o Ministério Público Federal, né, na esfera mais alta dele, que é a Procuradoria-Geral da República, determine, ou seja, requisite a instauração de uma investigação policial. Né? O que o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República pode fazer é determinar que a Polícia Federal instaure um inquérito policial com um novo objeto. Né? E, no caso, seria apurar a autoria, a responsabilização criminal em relação a um agente, a uma pessoa que não está incluído nesse primeiro processo. Breno Melaranho, professor de Direito Penal da PUC. Só para a gente finalizar agora rapidinho. A gente sabe que os juízes estão retomando o julgamento do Mensalão hoje à tarde, estão na fase de dosimetria, ou seja, na fase de aplicação de pena, de determinação de quais são as penas que cada réu vai tomar. O senhor acredita que esse julgamento tem agora uma bolsa de apostas, né? De quanto tempo que ainda vai durar? Quanto tempo o senhor acha que vai dar essa fase agora de aplicação de penas, de determinação de penas? O senhor acha que vai ser tão demorada quanto foi a discussão da pena do Marcos Valério ou não vai ser mais rápido essa parte dos outros réus? A questão toda é a seguinte, eles na verdade, eles vão terminar o primeiro julgamento. E tudo indica que esse primeiro julgamento termine agora no mês de novembro. Por que eu chamo de primeiro julgamento? Porque dessa decisão vai caber duas espécies de recurso. Essa decisão, para começar a contar o prazo do recurso, ela precisa ser publicada. E para ser publicada, eles precisam elaborar o acórdão. Então, vai levar tempo para a elaboração do acórdão. É um processo muito grande, muito vasto, vai levar um considerável período de tempo para os ministros elaborarem esse documento, que é o documento da decisão final. Né?
é enviado ao Diário Oficial e é publicado. A partir daí começam os prazos dos recursos. Né? E os recursos têm que ser julgados. Né? Existem, falando rapidamente, duas espécies de recurso no caso. Né? Um recurso que é o embargo de declaração, quando a defesa ou até a acusação quer esclarecer algo que em tese esteja obscuro ou contraditório na decisão, né? E para isso conta o acórdão publicado, né? E a outra espécie de recurso, que é um pouco controversa, o seu cabimento ou não, são os chamados embargos infringentes, em que a defesa pode interpor quando tem havido 4 votos pela absolvição. Esse tempo de entre recursos e aplicação de pena propriamente dita, né? Porque só depois de todo esse processo Exato. É que realmente, de fato, alguém vai ser preso ou não vai ser preso, ou vai ter que, enfim, cobrir as outras penas que forem aplicadas. Quanto tempo costuma demorar esse processo todo, só para a gente dar uma ideia para os nossos ouvintes aqui? O que a gente pode falar como uma previsão geral é que até o trânsito em julgado, ou seja, até o julgamento dos recursos, depois da publicação do acórdão, coloca aí mais ou menos primeiro semestre do ano que vem. Do ano que vem. Tá certo, então. Breno Milaranho, professor de Direito Penal da PUC, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e conselheiro da OAB também, lá da seção Fluminense. Muito obrigado por sua entrevista aqui no Manhã no Parlamento, agora de manhã, esclarecendo um pouquinho essa questão da delação premiada, o pedido de delação premiada do publicitário Marcos Valério, já condenado pelo STF. Muito obrigado por sua participação aqui e tenha um bom dia, viu? Muito obrigado, bom dia a todos.